Passo agora a palavra ao senador ex-presidente Fernando Collor de Mello, por 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor relator, doutora Leia Batista de Oliveira, doutor Daniel de Rezende Salgado. Eu gostaria de fazer algumas perguntas simples e ouvir a resposta de vossas senhorias. Doutora Leia Batista de Oliveira, quais são as condutas possíveis por parte de um membro do Ministério Público na apreciação de um inquérito policial? Que providências ele pode tomar ou que deve tomar? O membro do Ministério Público Federal, estadual, qualquer que seja, ele, ao receber uma investigação, pode ser um inquérito ou uma peça informativa, ele tem a possibilidade de arquivar, ele denuncia, ele pode... Ao juiz? Denuncia e pode também pedir algumas diligências. Perfeitamente. Doutor Daniel de Rezende Salgado, o que o senhor entende por ação controlada? Senador, como foi colocado no início, né, o trabalho de enfrentamento às organizações criminosas precisa ser um trabalho estratégico. Há necessidade de se estabelecer estratégias de enfrentamento a esses grupos criminosos. E a utilização de técnicas especiais de investigação, como, por exemplo, a questão da ação controlada, que está lá disposto no artigo 2º da Lei 9.034 de 1996. Exatamente. É uma das técnicas especiais de investigação que podem ser utilizadas. Né? Como eu disse aqui, o Ministério Público, tanto o Ministério Público como a Advocacia, dentro da atuação estratégica, eles pode o Ministério Público desenvolver trabalhos para se chegar à conclusão de qual seria o momento adequado para se desencadear ou um arquivamento, ou uma diligência, ou o início de uma investigação. Ação pressupõe-se fazer alguma coisa? Talvez fazer alguma coisa, depende da estratégia a ser utilizada. Às vezes não é o momento para se fazer aquela coisa. Bom, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores parlamentares, eu fiz essas perguntas porque o senhor Procurador-Geral da República, ele demorou a tomar qualquer tipo de providência em relação à Operação Vegas por quase 2 anos. Isso que a doutora Leia respondeu, quais são as condutas possíveis por parte de um integrante do Ministério Público diante do recebimento de um inquérito, ele tem, por dever de ofício, ele tem que tomar uma dessas três alternativas. Ou arquiva, ou demanda novas investigações, ou devolve ao juiz. E o senhor Procurador-Geral da República não utilizou de nenhuma dessas alternativas conforme preconizado em lei. Quase 2 anos, esse processo permaneceu inerte na Procuradoria-Geral da República. Em segundo lugar, na resposta que Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, ofereceu a esta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, nas perguntas que foram enviadas pela presidência desta comissão, ele sugere, de uma forma tinhosa, que, graças ao que ele chama de sobrestamento, ou seja, de não ter tomado nenhuma providência em relação à Operação Vegas, ele disse que, ele sugere de forma tinhosa, que não fez isso porque estaria em curso uma outra operação que tinha vinculação com a Operação Vegas. E aqui nós ouvimos da senhora doutora procuradora Leia Batista de Oliveira que uma operação não teve nada a ver com a outra. A Operação Vegas, a Operação Monte Carlo não é a continuidade da Operação Vegas.
o senhor Procurador-Geral da República, ele faltou com a verdade. Temos uma outra pergunta a fazer, e aí eu faria os dois, a Procuradora e ao Procurador. É normal que na distribuição de processos que cheguem à Procuradoria-Geral ou às Procuradorias, de um modo geral, de um modo alheio, que esses processos eles sejam canalizados para um único procurador? Ou o normal não seria fazer uma distribuição pelo sistema eletrônico ou por um outro sistema qualquer? Os senhores não acham esquisito que todos os processos que chegam na Procuradoria-Geral da República e que incluam nomes que têm prerrogativa de foro, que esses processos sejam concentrados na mão de uma única pessoa, no caso, a procuradora doutora Cláudia? Ou isso é uma prática normal? Quem tem assento no Supremo é o Procurador-Geral da República, né? Então, ele pode fazer isso? É uma coisa eticamente inatacável? Qual é a avaliação que eu posso fazer disso? Muito bem. A doutora Leia, por favor. Eu não tenho conhecimento da sistemática adotada pelo Procurador-Geral da República na distribuição dos processos. Eu sei, como o Daniel informou, que a competência para atuação é do Procurador-Geral da República, mas eu não sei, não tenho conhecimento qual é a sistemática adotada para ele, para delegar esse trabalho, até porque ele não consegue fazer tudo, ele precisa delegar. Então, em função disso, a informação passaria a vossas senhorias para informar que todo e qualquer processo que chega na Procuradoria-Geral da República e que incluam nomes com prerrogativa de foro vão para a mão da subprocuradora doutora Cláudia, esposa de Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, fazendo uma reserva de mercado de processos deste jaez.